Já pensou acordar e descobrir que você está no seu próprio velório? Parece roteiro de filme de terror, mas essa é a história real de várias pessoas ao redor do mundo. Hoje, vamos mergulhar nesses casos inacreditáveis que desafiam a ciência e a nossa compreensão da vida e da morte. Prepare-se, porque as histórias que vou contar vão te deixar de cabelo em pé. Vamos começar na Polônia com Janina Kolkiewicz. Aos 91 anos, ela foi declarada morta por um médico. Sua família, de coração partido, começou a preparar o funeral. O corpo dela foi levado para uma funerária e colocado em uma câmara fria. 12 horas depois, os funcionários da funerária ouviram um barulho vindo do saco para corpos. Ao abrirem, encontraram Janina, viva, reclamando que estava com frio e pedindo um chá quente. Imagina o susto! Ela simplesmente voltou para casa, se aqueceu com uma sopa e viveu por mais 2 anos. Os médicos nunca encontraram uma explicação definitiva. Foi um erro de diagnóstico ou algo muito mais misterioso? Agora, vamos para o Equador, com a história de Bela Montoya. Aos 76 anos, ela sofreu um derrame e foi declarada morta no hospital. Sua família levou para uma funerária, onde ela passou 5 horas dentro de um caixão. Durante o velório, enquanto os parentes se despediam, eles começaram a ouvir sons estranhos vindos de dentro do caixão. Pensando que era imaginação, eles continuaram, mas os barulhos ficaram mais altos. Eram batidas. Quando finalmente abriram, encontraram Bela respirando com dificuldade, lutando por ar. Ela foi levada às pressas de volta para o hospital, onde infelizmente faleceu 7 dias depois. Mas o fato de ter acordado no próprio velório chocou o mundo todo. O que acontece nesses momentos? Será que a pessoa está consciente o tempo todo? Essa condição tem um nome: catalepsia patológica, ou síndrome de Lázaro. É um estado raríssimo em que a pessoa parece morta. A respiração e os batimentos cardíacos ficam tão fracos que são quase impossíveis de detectar com equipamentos comuns. O corpo fica rígido, a pele fria. Para todos os efeitos, a pessoa está morta, mas por dentro, o cérebro ainda pode ter atividade. É como estar preso dentro do próprio corpo, ouvindo e sentindo tudo, sem poder reagir. Um pesadelo real. E não pense que isso é coisa do passado. Em 2014, no Mississippi, Estados Unidos, Walter Williams, de 78 anos, foi declarado morto. Ele foi colocado em um saco para corpos e levado para a funerária. Quando os funcionários estavam prestes a começar o processo de embalsamamento, notaram que as pernas de Walter estavam se mexendo. Eles chamaram uma ambulância e, para surpresa de todos, ele estava vivo. Seu pulso tinha voltado. A família, que já chorava a sua perda, teve que processar a notícia de que ele estava de volta. A explicação mais provável foi que seu marca-passo parou de funcionar e, de alguma forma, reiniciou, trazendo-o de volta à vida. Uma história ainda mais antiga e famosa é a de S. Dunbar, da Carolina do Sul, em 1915. Aos 30 anos, ela teve um ataque de epilepsia e foi dada como morta. O funeral foi marcado para o dia seguinte para que sua irmã, que morava longe, pudesse chegar a tempo de se despedir. A cerimônia já estava no fim quando a irmã finalmente chegou. Desesperada, ela implorou para ver S uma última vez. Quando abriram o caixão, S se sentou e sorriu para a irmã. O pânico foi geral. As pessoas saíram correndo da igreja, pensando que era um fantasma. O pastor e os 3 homens que carregavam o caixão caíram na cova aberta, quebrando ossos. S viveu por mais 47 anos e se tornou uma lenda local, conhecida como a mulher que venceu a morte. Esses casos nos fazem questionar quantas pessoas na história
podem ter sido enterradas vivas. Antes da medicina moderna, era muito mais comum declarar alguém morto prematuramente. Edgar Allan Poe, o mestre do terror, era obcecado por esse tema e escreveu vários contos sobre o medo de ser enterrado vivo. Não era apenas ficção, era um medo real da sociedade da época. Foram até inventados caixões de segurança com sinos e tubos de ar para que a pessoa pudesse pedir socorro caso acordasse 6 palmos debaixo da terra. Mas vamos voltar aos dias de hoje. Em Honduras, a adolescente Neise Pérez, grávida de 3 meses, desmaiou após ouvir tiros perto de sua casa. A família, acreditando que ela estava possuída por um espírito, chamou um padre. Como ela não reagia, foi levada ao hospital e declarada morta. Um dia após o enterro, seu marido foi visitar o túmulo e ouviu gritos e batidas vindos de dentro do mausoléu de concreto. A família, desesperada, quebrou a estrutura com marretas. Quando conseguiram tirar o caixão e abrê-lo, encontraram Neise ainda quente, mas sem vida. Os vidros do caixão estavam quebrados e seus dedos machucados, indicando que ela lutou desesperadamente para sair. Acredita-se que ela sofreu um ataque de pânico que paralisou seu corpo temporariamente e acordou já enterrada. Uma tragédia que poderia ter sido evitada. E na África do Sul, um homem foi encontrado sem pulso após um acidente de moto. Foi levado para um necrotério e colocado em uma gaveta refrigerada. No dia seguinte, sua família foi identificar o corpo. Quando os funcionários abriram a gaveta, o homem gritou: "Vocês querem me matar?" Todos entraram em pânico. Ele tinha acordado no frio do necrotério e passado a noite inteira esperando que alguém o encontrasse. Ele só queria saber onde estavam seus parentes. Essas histórias, embora aterrorizantes, nos ensinam sobre a resiliência do corpo humano e os mistérios que a medicina ainda não desvendou. Elas nos lembram de como a vida é frágil e, ao mesmo tempo, incrivelmente forte. A linha entre a vida e a morte é muito mais tênue do que imaginamos. Casos como o de Janina, Bella e Walter nos forçam a olhar para a morte de uma maneira diferente. Será que é um ponto final ou apenas uma transição mal compreendida? A ciência tenta explicar a síndrome de Lázaro com a reanimação autorrespiratória, um fenômeno onde a circulação sanguínea retorna espontaneamente após uma parada cardíaca. Mas a verdade é que não há um consenso. Cada caso é um quebra-cabeça. O que você acha? São milagres, erros médicos ou provas de que há algo além da nossa compreensão? Pense nisso na próxima vez que ouvir uma história que parece impossível. A realidade, muitas vezes, supera qualquer ficção. Obrigado por assistir a mais um vídeo. Se você ficou tão chocado quanto eu com essas histórias, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos mergulhos em mistérios inacreditáveis. Comente aqui embaixo qual desses casos te deixou mais impressionado. A gente se vê no próximo vídeo.